Graça e paz, igreja. Eu sou honesto em dizer que não estou preparado para tanta tecnologia assim, né? A gente está acostumado a coisas simples, porque tecnologia tem um custo. E no Brasil, nós não estamos preparados para tanta tecnologia. Mas glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa noite. Quero primeiramente agradecer a Deus, ao pastor Gil, à pastora Ana e toda a igreja por acolher tanto eu quanto a minha família, né? Nós viemos para cá com a certeza e convicção de que o Senhor, Ele tem um propósito sobre as nossas vidas e aqui nós encontramos um povo que realmente busca Deus e estamos felizes em estar podendo congregar junto com os irmãos. Eu fico muito feliz em podendo estar com vocês e louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 9. Um texto conhecido, né? Muitas vezes utilizado como uma oração, pois foi uma oração dada pelo Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. E eu sei que o Senhor tem muito a tratar conosco desta noite. Eu quero que vocês estejam realmente preparados, queridos, para que o Senhor possa realizar a vontade dEle sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Quantos creem no poder de Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus, na minha versão, Mateus 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Vocês podem fechar a sua Bíblia. Quero eu fazer uma oração em nome de Jesus Cristo. Senhor, queremos, ó Pai, te louvar, Senhor. Estamos aqui, há um propósito de estarmos neste lugar. Engrandecer o teu nome, Senhor Deus, que grandes coisas tem feito por nós. Somos, Senhor Deus, todos os dias, Senhor Deus, ó Pai queridos, induzidos a estar louvando o teu nome, porque isso é o mínimo que podemos, Senhor, fazer, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito às nossas vidas. Te damos graças, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor há de fazer, sobretudo por aquilo que o Senhor é. O Senhor é aquele, Senhor, que tem, Senhor Deus, coisas maravilhosas, grandes, Senhor Deus, para estar, Senhor, mostrando ao teu povo. E eu quero pedir esta noite que o Senhor possa se revelar de uma forma tão, Senhor Deus, tão extraordinária, que muitos possam perceber a tua presença neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Pai, toma o teu lugar. Nós louvamos a tua grandeza, participamos, Senhor, de um culto, ó Pai, um culto racional ao Senhor e queremos, Senhor, colocar o Senhor onde o Senhor deve sempre estar em nossas vidas, no melhor lugar das nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, toma o teu lugar, fala conosco, Senhor, que o meu pecado, Senhor, este não impeça o teu agir, ó Pai querido, nas vidas, em todos aqueles que aqui estão, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Um texto um tanto conhecido. Falar sobre Mateus é falar a respeito de uma pessoa que é conhecida como um coletor de impostos, um Levi. O nome Mateus ele também pode ser traduzido por Levi. Foi uma pessoa importante, um discípulo amado do Senhor.
escreveu este evangelho com o propósito de mostrar Jesus Cristo como Messias, e não só como Messias, mas também como o Rei eterno. E são palavras que são conhecidas a todos nós, mas nem sempre aplicadas como deveria sobre as nossas vidas. E quando eu estava orando ao Senhor, pedindo, né, para que o Senhor pudesse estar revelando a sua palavra para a minha vida, recebi o convite do pastor e fico muito feliz em poder contribuir, porque estamos aqui neste lugar para poder servir ao Senhor, e eu quero servir ao Senhor da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja, em nome de Jesus Cristo. E quando eu estava orando, o Senhor, Ele, de uma forma muito simples, disse para mim o quanto era importante e valioso nós estarmos nos apresentando a Ele, não de qualquer maneira, mas da maneira que Ele merece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós estávamos conversando, eu e o Reinaldo, e estávamos falando a respeito dos níveis de adoração. E muitas vezes nós nos comportamos de uma forma tão assim, no ativismo, no automático, e nem sempre nós nos apresentamos ao Senhor como Ele realmente merece. Ali nós estávamos conversando a respeito, né, de religiões e formas de adoração a Deus e aos seus deuses, e nós percebemos que nós, muitas vezes, caímos no automático e deixamos de estar fazendo aquilo que o Senhor realmente merece sobre as nossas vidas. Achamos que o simples fato de nós estarmos na igreja é o suficiente para que nós possamos estar dando a Ele aquilo que Ele merece, e eu acho que Ele merece muito mais do que nós muitas vezes ofertamos a Ele. E eu, em nome de Jesus Cristo, quero essa noite, né, induzir vocês a estar realmente fazendo uma reflexão para que vocês possam viver o que o Senhor realmente merece de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que nós podemos mais, muito mais, podemos oferecer ao Senhor muito mais do que o Senhor, Ele realmente tem recebido de nós, e eu sei que essa noite o Senhor vai falar conosco de forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? O Senhor, aqui Ele nos ensina como orar, e Ele começa então a frase dizendo, nosso Pai no céu. Aqui Ele está indicando a quem nós devemos orar, de que maneira nós devemos nos colocar diante do Senhor. Qual é a maneira ideal, adequada ou principalmente apropriada para nós nos apresentar a Deus. A quem devemos nos apresentar? Ao Deus Criador, aquele que fez todas as coisas e principalmente a minha vida e a sua. Devemos dar a nossa adoração a Deus, e o Senhor nos ensina como devemos iniciar a nossa adoração, a nossa oração. A quem devemos dar a nossa oração? Ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Após isso, seguem as 7 petições que o Senhor nos ensina, que faz parte, porque isso trata das nossas necessidades. Primeiro, o físico, quando Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele sabe qual é a minha e a sua necessidade, e aqui está tratando de algo que é importante, que é a necessidade para o nosso físico. O nosso corpo necessita do alimento. E Jesus já estava nos ensinando que nós deveríamos estar, né, realmente agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem preparado para nós todos os dias. Agradecer pelo pão, isso é o mínimo que nós devemos estar fazendo ao Senhor. Mas, sinceramente, honestamente, quando caímos no automático, às vezes aquelas orações que tínhamos por costume, até mesmo de orar pela refeição, pelo alimento, ou se ajuntar à mesa com a família para orar, nem sempre isso está mais fazendo parte das nossas vidas. Por quê? Porque estamos vivendo num nível de ativismo tão grande, numa velocidade tão grande, que nem sempre nós paramos para reconhecer que quem é aquele que provê as nossas vidas é o Senhor. E o Senhor, Ele trata muito conosco nessa área. O Senhor, Ele provê as nossas vidas. Queridos, eu sei que muitos, talvez todos que estão aqui trabalham, e eu sei que o suor do seu
trabalho faz com que você venha trazer o alimento para a sua casa. Mas devemos lembrar sempre que o Senhor é aquele que nos dá não só a providência divina, mas honestamente a saúde e tudo aquilo que nós precisamos para estar trabalhando. O Senhor é bom em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessas petições nós devemos colocar como prioridade que o Senhor, Ele é aquele que cuida principalmente nessas 7 petições do nosso espírito, quando Ele fala a respeito da santificação. E nós precisamos estar vivendo e principalmente evidenciando isso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Um terceiro momento, e um momento muito importante, que eu gostaria de fazer até uma pausa nisso, o Senhor trata o nosso emocional. E é muito importante que nós sejamos tratados pelo Senhor no nosso emocional. Porque nem sempre estamos prontos e dispostos a permitir que o Senhor possa tratar das nossas emoções. Porque é o centro da nossa vida. Quando nós acordamos bem, as coisas parecem que fluem bem. Mas muitas vezes a preocupação, o dia a dia e tantas coisas que nos acontecem nos tira de estar no estado normal e principalmente de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando quando o Senhor nos ensina a pedir para o Senhor nos livrar das tentações. O que são essas tentações? A própria palavra de Deus fala que nós não somos tentados maior do que nós podemos suportar. E as nossas tentações, elas são tentações humanas. É o que diz a palavra de Deus. Mas, honestamente, nós muitas vezes temos um desequilíbrio em nossas emoções. E isso faz com que nós estejamos nos distanciando daquilo que o Senhor realmente tem reservado e preparado para as nossas vidas. Eu lembro que o pastor estava falando, mas quando há alguma coisa, nós deixamos. Há pouco tempo o pastor estava pregando e estava falando, olha, quando acontece alguma coisa, deixamos de estar na casa do Senhor. Qualquer motivo hoje pode estar nos tirando de estar realmente cumprindo com aquilo que eu não vou classificar como uma obrigação, mas posso dizer que, honestamente, é o mínimo que eu posso oferecer a Deus. E eu estou falando que nós podemos elevar o nível de adoração e louvor que o Senhor realmente precisa e merece das nossas vidas. E quando o pastor fala isso, queridos, eu achei que era um problema que existia só no Brasil. Achei que era um problema que estava acontecendo só nas igrejas no Brasil, porque as pessoas muitas vezes se distanciam daquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida, porque há muitas coisas que nos chamam a atenção. E isso que nos chama a atenção, às vezes, nos tira daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Estar na igreja, olha, eu amo estar na casa do Senhor. E eu gosto muito quando Davi disse assim, olha, mais vale um dia na tua presença do que 1000. E eu, meditando nessa palavra, eu posso dizer com muita propriedade o quanto é bom e importante estar na casa do Senhor. Perdi muitos dias da minha vida fora da presença do Senhor. Experimentei muitas coisas ruins que essa vida oferece, mas que eu achava atrativo. Estar na presença do Senhor, para mim, não é um pesar, um peso. Estar na presença do Senhor, para mim, é um privilégio. Estar na presença do Senhor, para mim, é muito mais do que eu mereço. Porque não foi eu que alcancei a Deus, foi o Senhor que me alcançou. E fez grande obra sobre a minha vida. Mas é uma área muito complicada. A área emocional, principalmente do cristão. Porque, por qualquer motivo, nós deixamos de cumprir com, não vou dizer obrigações, queridos, porque vai ficar uma coisa assim metódica. Porque estar na presença do Senhor não tem que ser uma obrigação, tem que ser um privilégio. Mas qualquer motivo que acontece em nossas vidas nos distancia
da presença de Deus. Não quero parar por aqui. Eu gostaria de passar um pouco mais, porque eu quero chegar em algo que o Senhor tem tratado comigo. Após, então, as 7 petições, e o Senhor tratar todas as áreas das nossas vidas, né? O nosso físico, o nosso emocional e principalmente o nosso espiritual, ele vem com um termo muito importante. E aí ele coloca assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu gostaria de, essa noite, falar um pouco a respeito disso. Quando ele diz assim, olha, pois teu é o reino. Quando ele está falando de reino, ele está falando de governo. Quando ele está falando de governo, nós temos que lembrar que Deus comissionou Jesus Cristo como o rei do reino. Porque quando eu disse no início que Mateus havia um propósito do Senhor em usar Mateus para estar escrevendo esse evangelho, e o propósito era exatamente esse, provar que Jesus Cristo é o Messias e o Rei eterno. Quando nós, então, lemos esse texto e nós vemos uma palavra que muitas vezes é mencionada por nós, mas não vivida por nós, não permitida a Deus estar realmente reinando sobre as nossas vidas, administrando as nossas vidas, estar realmente no governo das nossas vidas, porque muitas vezes nós falamos assim, Senhor, reina sobre mim. Nós ouvimos louvores que inclusive nos induz a isso, nos condiciona a estar realmente pedindo ao Senhor para que Ele possa governar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos negócios e tantas coisas. Mas nós pedimos. A oração feita, ela pode ser até mesmo, desculpa a expressão, uma reza. Porque pode se tornar um hábito, uma coisa comum entre nós. Eu tenho certeza que todos aqui sabem orar a oração do Pai Nosso. Eu tenho certeza que isso foi ensinado quando você ainda era criança. Ou talvez você tenha participado de algum tipo de celebração ou alguma outra coisa qualquer que tenha falado a respeito da oração do Pai Nosso e com certeza você sabe muito bem orar o Pai Nosso. Mas será que você prestou atenção nisso? Será que quando chegou nesta parte, que inclusive em algumas religiões não é dito isso, e eu posso entrar até nesse mérito para que você possa conhecer um pouco a respeito da palavra de Deus, porque não foi incutida pelo Lutero. Lutero ele não classificou isso porque nós sabemos que o Novo Testamento ele é traduzido do grego, e no grego, no original do grego, não existe este final. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Não existe essa tradução, ela foi colocada isso em 1558, em Genebra, que é inclusive algo importante, principalmente para nós cristãos, e podemos classificar crentes. É muito importante porque as traduções elas passaram por muitas mudanças, alterações, mas algumas alterações elas são importantes, principalmente para nós. E eu quero falar sobre reinar. Eu quero falar sobre governo. Eu quero falar sobre permitir Deus governar realmente as nossas vidas. E eu digo as nossas vidas na sua totalidade. Porque nós estamos falando aqui de emocional, espiritual. Muitas vezes nós queremos depender de Deus, mas não entregamos nossa vida a Deus. Não permitimos que Ele faça das nossas vidas o bem-querer que Ele tem para nós. Muitas vezes o Senhor tem tantas maravilhas para realizar sobre as nossas vidas, mas somos o principal em impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Não permitimos que Ele realmente venha governar, porque atrapalhamos, interferimos, queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Você quer ver uma coisa? O Senhor nos ensinou como pedir, e inclusive Ele diz: sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedir e pedir mal. Vocês não sabem como pedir. Vocês não sabem como orar. Eu vou ensinar. Não faça como os hipócritas que ficam nas praças públicas, fazendo as suas orações repetidas.
eles já ali receberam o seu galardão. Quando vocês forem orar, vai lá no seu quarto, tranca a porta e vós orareis assim. E aí ele começa a dizer, Pai nosso que estás no céu. Não para que nós venhamos simplesmente estar orando sempre esta mesma oração, mas este modelo pode nos ensinar muitas coisas valiosas, poderosas, e é isso que nós precisamos. E é isso que nós precisamos. Amém. Não podemos estar vivendo de repetidas orações. Você quer ver uma coisa? Eu acordo pela manhã, eu faço a minha oração a Deus, e aí eu peço ao Senhor que Ele possa me dar um dia que seja um dia abençoado. E aí o dia passa, chega o momento que eu vou almoçar, ali eu faço a minha oração agradecendo ao Senhor pelo alimento. E aí, durante o percurso, pode alguém me ligar e dizer, pastor, você pode orar por isso? E aí eu incluo isso em minha oração. Mas as coisas parece que estão muito automáticas entre nós. Nós desejamos, assim, com tanto fervor a presença de Deus, porque eu tenho certeza que se você está neste lugar, é porque você deseja Deus. Eu tenho certeza que se você está nesta igreja, é porque você foi ensinado de que Deus é o melhor que pode te acontecer. Mas nós precisamos alcançar um nível ainda mais alto de adoração a esse Deus. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não podemos parar. Não podemos estacionar. Precisamos permitir que o Senhor possa realmente reinar sobre as nossas vidas. Deixa Ele no controle da sua vida. Permita a Ele governar a sua vida completamente em nome de Jesus Cristo. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo, queridos, confia no Senhor. A palavra do Senhor fala sobre a confiança que nós precisamos ter no Senhor. Confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É o que diz. Confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele e no mais tudo Ele fará. Nós precisamos confiar nele, nós precisamos deleitar, deixar Deus realmente, sabe? Ele não precisa só conhecer as causas e as dificuldades que você está enfrentando. Ele não precisa ser, sabe, ser chamado só quando você precisa. Ele precisa governar a sua vida. Para que Ele possa governar a sua vida, você precisa estar atento àquilo que Ele realmente quer, deseja e tem determinado para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Falar sobre o poder de Deus, queridos, eu acredito que todos nós que estamos aqui já experimentamos um pouco desse poder de Deus. Mas eu gostaria de estar tocando em um assunto muito sério, porque a palavra de Deus fala no livro de Romanos, no capítulo 1, acho que versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para as nossas vidas. Então, falar do poder de Deus, claro que nós temos que aqui classificar todas as maravilhas que o Senhor tem feito ao povo de Israel. Não! A minha vida, o fato de eu estar na presença do Senhor, isso é poder de Deus. O fato de a minha família estar na presença do Senhor, isso é poder de Deus. O fato de eu estar vivendo condicionado e comissionado àquilo que o Senhor tem determinado para a minha vida, anulando as minhas vontades para fazer a vontade do Senhor, isso é poder de Deus. Mas vamos falar de um poder transformador, que é o Evangelho. Vamos falar de um poder que realmente transforma as nossas vidas e os nossos corações, que é a palavra de Deus, que precisa estar inserida em nossos corações, sobre as nossas vidas, que precisa ser melhor ocupada por nós, porque nos ocupamos com tantas coisas. Eu sei que nós estamos, inclusive, ouvindo tantas pessoas que têm dito assim, nossa, mas a vida aqui nos Estados Unidos ela é tão corrida. Eu já ouvi dizer que a vida aqui nos Estados Unidos é tão complicada, nós aceitamos tantos desafios, não é verdade? Quantos de nós saímos do lado daqueles que amamos para estar aqui, para um propósito,
E aí a gente vê que as coisas, elas vão se encaixando e vamos nos ocupando com isso e com aquilo outro. Nos ocupamos com tantas coisas, mas deixamos de nos ocupar com aquilo que realmente é importante, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa fazer parte da minha vida. Não só no culto de domingo. Eu não estou aqui para chamar a sua atenção. Eu não estou aqui como pastor para dizer assim para você, ei, você está errado. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer para vocês assim, olha, o Senhor, Ele quer que nós realmente estejamos vivendo o que Ele tem para nós. Para isso, nós precisamos todos os dias, sabe, nos aproximar dEle em nome de Jesus Cristo. Deus tem mais para nós. Quantos concordam com isso? Amém. Deus tem mais para nós. Agora, Ele não tem mais para nós no sentido de que Ele venha só nos abençoar nisso, naquilo outro, sabe? Nós precisamos, queridos, fazer com que, permitir com que a palavra de Deus ela possa ser inserida em nossas vidas. Quantos de nós temos a nossa família conosco aqui? E muitas vezes não nos ocupamos em estar, sabe, falando da palavra de Deus para os nossos filhos, para a nossa esposa, ou para outro ente querido que esteja com a gente. Achamos que isso é uma tarefa simplesmente do pastor ou do líder de célula. Eu fiquei até feliz em saber que, não, nós estávamos orando e aí de repente, sabe, a gente ficou, isso me deixa assim, sabe, maravilhado, porque isso é poder de Deus. Quantas vezes nos ocupamos com tantas coisas que nos distrai e não deixamos de estar realmente cumprindo aquilo que o Senhor tem determinado a nós. Vocês precisam alcançar o coração de Deus. Amém. E só existe uma maneira para isso. Que vocês possam realmente categorizar a palavra de Deus como algo importante para todos vocês em nome de Jesus. Precisa ser considerado por nós algo precioso, algo maravilhoso em nome de Jesus Cristo. Amém. Já estou finalizando. Eu gostaria de falar a respeito da glória, que no grego significa doxia. Eu estava meditando sobre isso e gostaria de estar falando muito mais a respeito da glória de Deus. O que me chama a atenção é que Moisés, muitas pessoas falam a respeito das qualidades e também fala dos defeitos de Moisés. Mas existia uma virtude em Moisés que me chama muita atenção. Talvez eu não tivesse a mesma audácia que Moisés, mas gostaria. Porque eu vejo que muitos que se aproximaram de Deus tiveram o seu momento com o Senhor. Davi, Abraão, tantos outros tiveram o seu momento com o Senhor. Moisés, ele foi uma pessoa que foi muito importante não só para os judeus, mas principalmente para todos nós. Mas o que me chama a atenção é quando Moisés ele diz assim, Senhor, eu quero ver o Senhor. Olha a audácia, queridos, desse pedido, eu quero te ver. Senhor, eu não quero, o meu contentamento não está somente nas suas realizações. Eu quero mais. Eu desejo mais, eu quero te ver. Já pensou você fazer esse pedido para Deus? Eu acredito que muitos de nós, talvez, não faria esse pedido para Deus. Porque hoje nós estamos pedindo outras coisas. Senhor cura, Senhor liberta, Senhor salva, Senhor trabalha na minha vida, na minha família, Senhor faz isso ou faz aquilo. Mas olha que coisa poderosa, queridos. Olha que particularidade de Moisés para com Deus. Senhor, eu quero te ver. Você quer me ver, Moisés? Você vai me ver. Fique entre a fenda da rocha e você vai me ver. E aí, a palavra de Deus fala que Deus
passa e Moisés, ele consegue contemplar somente assim a glória de Deus. Só Deus, só as costas assim. Quando eu vejo isso, eu vejo Moisés pedindo algo para Deus que estava além da nossa compreensão e eu acredito que até mesmo da dele. Quantos de nós, talvez, já pediu algo para o Senhor que seja algo assim, sabe, audacioso da nossa parte? Senhor, eu quero isso. Eu gostaria de poder contemplar essa sua grandeza, a sua glória, a glória de Deus. Quantos não querem ver realmente a glória de Deus? A palavra de Deus fala que Salomão ele construiu um templo, que era a casa de Deus, a morada de Deus. Porque Davi dizia em seu coração assim, eu moro em casa, mas o Senhor está em uma tenda. Olha onde o Senhor está, numa tenda. Eu preciso fazer algo para esse Deus, que tem feito tantas coisas, eu quero construir uma casa para ele. O Senhor não permitiu Davi, mas permitiu que Salomão fizesse essa casa. E quando então a casa estava pronta e ele começou a oferecer o holocausto, estava ali todo o povo de Israel. A palavra de Deus fala que os sacerdotes eles estavam oferecendo ao Senhor, quando de repente a glória do Senhor desceu como uma nuvem e encheu aquele lugar. E os sacerdotes eles não conseguiam ficar de pé, tamanha glória do Senhor. A glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Eu não sei quais são as suas petições, mas eu quero estar envolvido com a glória do Senhor. Porque quando nós falamos de glória, nós falamos de grandeza, nós falamos das coisas maravilhosas da parte do Senhor. Você quer ver uma coisa? Quando nós vemos uma pessoa que essa se sobressai, vamos dizer, talvez num time ou naquilo que faz, logo é notado o seu esplendor, a sua glória, a sua grandeza. E isso, inclusive, é classificado por jornais, por notícias, por pessoas. Ah, está tendo a final de um campeonato e houve uma pessoa em especial que esse mudou completamente a história do time e fez com que o time fosse coroado sendo campeão. E aí essa pessoa, ela alcança um esplendor e é ovacionado por tantos, principalmente por aqueles que torcem por esse ou por aquele time. Mas quando a gente fala da glória de Deus, a gente fala de algo muito maior do que os nossos corações realmente podem alcançar. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção, para que vocês pudessem estar envolvidos com a glória do Senhor sobre a sua vida. Em algumas traduções, eu inclusive coloquei isso para que você pudesse entender, porque talvez quando eu li aqui, você não encontrou na sua Bíblia, na sua versão, isso. Em algumas traduções modernas, põe a doxologia, que é a glória do Senhor, entre colchetes, ou, em outras, ao pé da página. Em algumas nem aparece. E quando foi colocado isso, né, eu coloquei até aqui para que nós pudéssemos entender um pouco. Na tradução do grego não existe, mas foi aplicado não por Lutero, um pouco mais para frente foi aplicado e inclusive inserido, para que nós pudéssemos ter em nossa versão a doxologia, que é esse final dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É nosso dever cristão incluir a doxologia em nossas orações, em nossas vidas. E quando eu estou falando de doxologia, eu estou falando da glória do Senhor. É nosso dever cristão estar realmente
permitindo que a glória do Senhor ela faça parte das nossas vidas, em todos os sentidos, em todos os níveis, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos estar nos contentando com coisas pequenas, porque o nosso Deus é grande. E eu quero que você possa realmente, poder viver esta glória que o Senhor tem preparado para a sua vida. Nós não podemos estar nos contentando, com as coisas cotidianas. A palavra de Deus aqui, o Senhor nos traz um grande ensinamento. Mas nós não podemos estar nos fechando nesse quadradinho, achando que isso era somente para um tempo, para um período, achando que isso talvez fosse uma oração direcionada para os judeus. Não, vamos estar inserindo isso. Mas foi inserido na religião A, B ou C. Não, eu estou dizendo que nós precisamos estar avançando os nossos níveis e estar nos aproximando de Deus para que possamos viver a glória de Deus sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. É determinante que nós estejamos vivendo o poder de Deus sobre as nossas vidas. Não podemos estar parados, mas precisamos avançar. Todos vocês são importantes porque faz parte da glória do Senhor. Pois cada transformação faz parte da glória do Senhor. Pois cada vida que entrega o seu coração a Deus faz parte da glória e do esplendor do Senhor. Aleluia. Nós somos a vitória do Senhor nessa terra. Aleluia. Quando as pessoas olham para vocês, elas precisam enxergar Deus. E o que é que ela enxerga de Deus? A glória do Senhor. Quando nós enchemos os nossos corações de alegria e dizemos assim: o Senhor tem feito isso tem sido maravilhoso sobre a minha vida, o Senhor tem feito isso, olha quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito sobre a minha vida, isso é a glória do Senhor sendo manifesta sobre as nossas vidas. Amém. Eu precisava disso, o Senhor assim fez, me faltava isso, o Senhor fez. Eu necessitava de algo e o Senhor fez sobre a minha vida. Isso é a glória do Senhor sendo manifesta na minha e na sua vida. Amém. E nós não podemos deixar de falar das grandezas de Deus. Amém. Cada um de nós que estamos aqui somos reflexos da glória do Senhor. Amém. Quando eu olho para você, eu não estou vendo o João, eu falo porque eu não conheço o nome de todos, me perdoa. Mas quando eu olho para você, eu estou vendo a glória do Senhor, a glória transformadora do Senhor, a glória maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas. Quando você abre o seu coração e você começa a dizer das grandezas de Deus, isso é a glória do Senhor que está enchendo a sua vida e está, inclusive, usando a sua vida para que possa encher a vida do outro também. Você é muito especial para Deus. Você veio esta noite, neste lugar, para ouvir isso. Você é a glória do Senhor, manifesta nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que o Senhor nos vê. Sabe, queridos, eu sou acostumado a dizer que o inimigo conhece o seu pecado e te chama pelo seu pecado. E, inclusive, nós, muitas vezes, até atribuímos isso. Há um exemplo, quando nós vemos uma pessoa que está se prostituindo, nós chamamos ela de, pois é, o inimigo, ele faz exatamente assim. Mas o nosso Deus, ele é diferente. Ele conhece a minha vida e a sua vida, o meu e o seu pecado, mas chama a gente pelo nome. Eu não vi em nenhum momento o Senhor chamando alguém pelo seu pecado. Eu sempre vejo a manifestação do poder de Deus atribuído a filho, filha. Ei, a tua fé te salvou. Filho, a tua fé te curou. É assim Deus. É assim que Deus te vê. Seja aqui, seja no Brasil ou em qualquer lugar. Deus, quando Ele olha para você, Ele não enxerga as coisas que estão acontecendo sobre a sua vida. Ele olha lá na frente,
a transformação que Ele está realizando sobre a sua vida. Permita Deus trabalhar sobre a sua vida. Permita que Ele venha realmente fazer tudo aquilo que é necessário para que você possa realmente resplandecer. Não para mostrar você, não para mostrar uma pessoa que você não é, mas para mostrar a grandeza de Deus. Faça como Paulo. Olha quem era Paulo. Abrir mão de tudo aquilo que nós muitas vezes procuramos, que são riquezas, poder, que é o que realmente nos atrai como ser humano. Abriu mão de tudo isso para viver não a sua vida, para viver não a sua história, mas a história de Cristo. Porque não dá mais, queridos. Aquele que tem Jesus não pode mais ser como antes. E Paulo disse isso. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo o quê? A glória de Deus manifesta na minha vida, me faz ser outra pessoa. A glória de Deus manifesta sobre a sua vida, precisa fazer você ser outra pessoa. Uma pessoa que realmente expressa quem é Deus. É isso que nós precisamos, é isso que nós necessitamos. Nos importamos com tantas coisas. Às vezes queremos até nos qualificar como melhores, talvez, do que aqueles que estão do nosso lado. Nós todos queremos aquilo que é de melhor nessa terra, mas nós não podemos deixar de estar fazendo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que vocês possam resplandecer, que a glória do Senhor possa resplandecer sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Pastor, baseado no que você está falando isso? Olha só Moisés, ele sobe no monte. Quando ele desce, queridos, o esplendor é tão grande que precisaram colocar um pano sobre a sua face. Precisaram tapar a face de Moisés. Por quê? Porque resplandecia. Jesus não foi diferente. E tantos outros. E nós também podemos estar cheios do Senhor e resplandecer. Amém. A ponto de que outros possam ver Cristo em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que eu tinha para te dizer esta noite é isso. Que vocês possam, primeiro, deixar Cristo reinar, governar a vida de vocês. Mas, sobretudo, que possa ser manifesto o poder, que possa ser manifesto o reino, mas que possa ser manifesto principalmente a glória do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor ele possa resplandecer a sua luz, a sua glória sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo.